Oi, olá, olá, tudo bem, gente? Vamos ter uma conversa boa hoje. Oi, oi. Esperar aqui o Sérgio entrar, pedir para ele entrar. Oi, pessoal. Vamos falar deste ano que chega. Olá, olá. Que bom. Então, cadê? O ano ainda não chegou. Ah, oi, Rê. Oi, Rosa. E o Sérgio também não. Oi, pessoal. Então, prepare-se aí que a gente tem muita conversa. Oi, Deca. Oi, todo mundo. Bom. É muito bom, né? A gente ficar vendo tanta gente entrar pra gente bater um papo num domingo de noite. Tá uma coisa bem deliciosa isso aqui. Na verdade, a gente tem aí uma conversa comprida, porque esse é um ano com mais detalhes ou mais referências astrológicas, 2025, do que até os outros costumam ser. Espera aí um pouquinho, acho que o Sérgio pediu para entrar. Não, dá não. Vamos ver. Não sei onde é que ele está. Quer dizer, ele está lá atrás, na biblioteca. Vamos lá. Então, eu vou começar a falar aqui, enquanto ele não entra. É uma alegria muito grande, como eu estava dizendo antes, a gente poder estar juntos e juntas aqui, porque eu acho que a astrologia pode sempre nos ajudar muito para a gente poder se localizar ao longo de um determinado tempo, quanto mais um ano. Para quem não me conhece, se é que tem alguém que não me conhece, eu sou a Lígia Franklin de Oliveira. Eu trabalho com astrologia, totalmente voltada para o desenvolvimento humano. Agora o Sérgio entrou, peraí, gente. Vou aceitar. Entrando, deixa eu ver. Então, além de trabalhar com astrologia, com essa ideia de, focado no desenvolvimento humano. Oi, homem. Peraí, deixa eu me consertar aqui, que eu tô com a cabeça cortada. Boa noite todo mundo. Então, estava começando a me apresentar aqui, que você não estava entrando, e aí eu estava começando. Eu trabalho, sou criadora, junto com o Sérgio, da Arqueastrologia. Trabalho também com psicoterapia, com medicina chinesa, com tarô. Sou pesquisadora da verdadeira história da humanidade, junto com o Sérgio também. Sou coordenadora da Terra de Rudá Querida e Amada, que a gente está aqui agora, e do Tornar-se Presente. Se tem alguém que não conhece, é um trabalho gratuito, totalmente, que a gente oferece por via de grupos de WhatsApp, um compartilhamento diário de conhecimentos. Se alguém tiver aí e quiser participar, as inscrições são com a Rosa Valgode, também por Zap, mandar uma mensagem para ela no celular 21 98 505 8500. E eu também sou co-criadora do 639 App, um aplicativo de relacionamentos onde o Cupido e a sinastria astrológica que une as pessoas, junto com o Sérgio, com o Edson Braga, os dois, nós três somos os astrólogos, e com a Xandinha, que foi a idealizadora e administradora do 639, com uma equipe muito linda. Bom, sejamos todos bem-vindos a 2025 e apresente-se, homem. Então, boa noite. Meu nome é Sérgio Seixas, para quem está chegando agora e não conhece a gente. Faço parte do grupo Terra de Rudá, do aplicativo 639 de relacionamentos conscientes, através de sinastrias astrológicas. Trabalho com astrologia, estudo e trabalho com astrologia desde 1981. Em 2000 surgiu a medicina chinesa, acupuntura, shiatsu, ervas chinesas. A gente vem pesquisando já há bastante tempo também sobre
uma outra história da humanidade. E trabalhamos somos cofundadores da Terra de Rudá, junto com a Rosa Valgode, Mário Fernandes, Regina Clara Palmeira. E é Que estão aí. isso. E uma coisa importante é o seguinte, já digo, olha, a gente está preparando um belíssimo retiro para junho. Tá? Quem quiser já deixar algum nome, algum contato, né? Sempre com a Rosa, o WhatsApp DDD 21 98505 8500, assim como entrar nos grupos do Tornar-se Presente também, com DDD 21 98505 8500. Bem, é um prazer estarmos aqui. Hoje a gente tem uma tarefa hercúlea, é muito assunto. A gente tentou sintetizar ao máximo e ainda assim é muito assunto. Vamos lá. A gente começa, quem sabe no final a gente tem um bate-papo aí com perguntas e tudo. O que a gente vai fazer hoje? Né? Prever fatos ou indicar tendências? Nós vamos dividir nosso encontro em 3 partes. Vamos falar um pouco, de uma maneira genérica, sobre o mundo, sobre o Brasil e, por fim, algumas pílulas sobre alguns signos. Né? O ponto mais assertivo é quando a gente tem a carta natal, quando a gente tem o mapa natal, mas a gente tem algumas informações genéricas, a gente pode também fazer algumas observações menos genéricas sobre esse ou aquele signo. A gente vai deixar isso para o final, mas isso não é o mais importante. Tá? O mais importante é a gente tentar compreender, porque para nós, da arqueoastrologia, os trânsitos, uma espécie de agenda da psique coletiva. Quando uma pessoa nos procura para fazer os trânsitos, revolução solar, progressão, é como se ela perguntasse assim, o que a agenda da minha alma me reserva para esse período. E tem a agenda da psique coletiva, né? Que é algo aparentemente misterioso, desconhecido, mas a gente pode, através de ferramentas, de instrumentos, e a astrologia é uma delas, a gente pode se aproximar, né, de que tendências são essas. A gente não vai falar de fatos consumados, né, evidentemente. E outra coisa, o usufruto das tendências depende da nossa consciência. Quanto menor a nossa consciência, mais a gente se sente vítima do destino, mais a gente se sente vítima das coisas que acabam passando por cima da gente. Quanto mais consciente nós nos tornamos, nós temos um nível de negociação com aquilo que se chama, né, arbítrio de um lado, destino do outro. Então, todo o nosso trabalho desde longa data, o da Terra de Rudá, né, é uma tentativa de a gente expandir a nossa consciência para a gente não falar, olha, vai acontecer uma quadratura de Plutão, então vai acontecer isso, aquilo. Essa não é uma astrologia de grande estatura. A astrologia de grande estatura é aquela que empodera a consciência e não empodera os supostos fatos que, na verdade, nenhum astrólogo de sã consciência sabe. Claro que existem videntes que podem realmente ver antecipadamente coisas, né? Isso existe. Mas a astrologia não se ocupa desse assunto. São vários cálculos matemáticos para a gente chegar matematicamente numa espécie de psique coletiva e também na psique individual. Antes de passar a palavra para a Lígia, eu queria colocar aqui, a gente vai começar falando do mundo de uma maneira resumida, depois do Brasil e, por fim, alguns signos pessoais e tudo. E esse ano de 2025 tem alguma coisa de extrema importância, que não é uma coisa comum, realmente não é uma coisa comum, são os 5 últimos planetas estarem mudando de signo, né? O Júpiter ele vai entrar em Câncer, o Urano vai entrar em Gêmeos, o Saturno vai entrar em Áries, o Netuno vai entrar em Áries e o Plutão, que já entrou em Aquário, mas ele está ali no 01, então posso dizer também que ele está entrando em Aquário, né? Então, isso daí, na verdade, daria um curso, quem sabe, de astrologia mundial, para a gente ver que início de ciclo é esse, onde Netuno, depois de
365 anos rodando pelos todos os 12 arquétipos. Ele agora vai, ano que vem, começar uma nova jornada, numa outra oitava acima, entrando no signo de Áries. E Saturno também, depois de 29 anos, fará a mesma coisa, né? Júpiter, depois de 12 anos, vai entrar em Câncer, né? Urano, depois de 7 anos em Touro, ou depois de 84 anos rodando, ele volta agora a entrar em Gêmeos. Então, esses ciclos é como se fosse uma espécie de relógio psíquico ou engrenagem psíquica. Quando a gente se torna um pouco mais familiar desses ciclos, a gente sabe lidar um pouco mais com aquilo que nos chega, aquilo que a nossa psique nos escolhe. Tá bom? Então, passo a bola para a Lígia. É uma intensidade de mudança muito, muito grande. Bom, e aí, porque o que eu queria comentar com vocês é que os nodos lunares também mudam de signo em 2025, fazendo parte desse cenário tão intenso de mudanças de ciclo. Para mim tá assim, ou muda, sabe, pessoal? Então, essa mudança dos nodos vai levar a uma mudança do eixo dos eclipses, que deixam de acontecer no eixo Áries-Libra, que é o que vinha acontecendo, e passam para o eixo Virgem-Peixes até fevereiro de 2027. Olha quanto tempo. Vou lembrar aqui que os eclipses lunares ativam na nossa psique os medos, as reatividades, as instintualidades. E os eclipses solares ativam em nós a baixa lucidez, a falta de capacidade de tomar decisões claras. Então, a gente vê isso no céu para que a gente se prepare e fique mais atento em observação para lidar com tudo isso e, na verdade, ganhar e crescer com tudo isso. Bom, o eixo Áries-Libra nos ativou para que a gente pudesse, nesse período em que ficou assim, elaborarmos o equilíbrio nas nossas relações desde abril de 2023. E o equilíbrio nas relações é a gente se manter diferenciado ou diferenciada, afirmando a nossa singularidade, e, por outro lado, a gente está se relacionando de fato com a pessoa e com as pessoas, considerando e respeitando e olhando, observando essa pessoa ou essas pessoas. Todo mundo é convocado, digamos assim, pelos eclipses, todas as pessoas no planeta, mas os signos mais ativados durante esse eixo Áries-Libra foram os próprios arianos, ou pessoas com muitas coisas nesses signos que eu vou falar agora, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Aí, pessoal, esse ano, então, tem essa mudança, né? A gente ainda vai ter um eclipse que eu vou falar já, mantendo aí esse trabalho dos relacionamentos, mas o eixo Peixe-Virgem que entra vai nos chamar para o equilíbrio entre os mundos pragmáticos versus os nossos mundos psicoemocional e espiritual. O que precisa ser equilibrado? É isso que esses eclipses mudando assim vão perguntar para a gente. A nossa objetividade ou a nossa subjetividade? Saber organizar, nos organizarmos por dentro e por fora para realizar o nosso sonho? Considerar a realidade versus o sonho ou a ilusão? Na verdade, eu acho que esse eixo fala muito da gente cair na real, sabe? Cair na real. Agora, padrões de rigidez, utilitarismo, escapismos, idealizações, ilusões podem emergir e serem revelados com essa ativação, principalmente em quem possui uma energia forte de Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário nos seus mapas. Então, em 2025, nós vamos ter 4 eclipses, 2 em março e 2 em setembro. 2 serão solares e 2 lunares. Nós teremos, então, vou falar para vocês, claro que na época a gente vai estar novamente relembrando isso, tá? Por isso que eu estou falando, não estou falando bem devagarinho, porque a cada vez que acontecer a gente vai voltar e vai conversar por aqui. Então, nós teremos um lunar total em Virgem, a 23 graus de Virgem, em 14 de março. Nós vamos ter um eclipse solar parcial em Áries, vai ser o último, a 8 graus
em 29 de março, no finalzinho de março. Depois a gente vai ter um lunar total em peixes, a 15 graus de peixes, em 7 de setembro. E um solar parcial em virgem, a 15 graus também, em 21 do 9. Bom, nós sabemos que existem diferentes calendários e diferentes marcações de início de ano também. Então, eu queria só relembrar que a gente está falando, vamos dizer assim, considerando o início do ano, dia 1º de janeiro de 2025, mas nós sabemos também que no dia 20 de março, às 6h05 da manhã, horário Brasília, entra o signo de Áries, para nós aqui, que é a força dos nascimentos, e essa entrada no signo de Áries demarca o início do ano novo astrológico, que estabelece uma união importantíssima, energética, entre o céu e a terra. Quando chegar essa data, quando ela se aproximar, nós vamos fazer também outra live e vamos relacionar os pontos que a gente vai abordar hoje com o mapa desse novo ano astrológico. Né? A gente não vai fazer isso hoje porque é informação demais, gente. A gente já tem muita coisa para a gente trazer. Então, a gente fica combinado e comprometidos assim com vocês, tá bom? Então, um dos aspectos importantes na astrologia assim, mundial, né? A entrada do Netuno em Áries, ele entra agora em 2025, vai até 2039. Normalmente fica em torno de 14 anos em cada signo. Aí eu anotei alguns pontos aqui que são sintéticos, importantes e são profundos, porque Netuno ele rege a psique humana. Né? Uma nova oitava da psique humana vai se dar, porque quando ele começa 0 de Áries, é sinal de que ele fechou todo o zodíaco. De 165 anos para cá, ele veio Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, até fechar em Peixes. Ele está fechando em Peixes. Esses últimos 14 anos, com o Netuno em Peixes. É sempre muito difícil a gente avaliar o que a gente está passando no momento, né? Quando normalmente os historiadores eles se afirmam por eventos que já aconteceram e a gente sabe fazer uma avaliação a posteriori. Quando a gente está envolvido na situação é muito difícil, né? Por mais que eu diga, nesses últimos 14 anos, o Netuno em Peixe, o que poderia ter acontecido na psique coletiva, parece talvez uma coisa meio banal, mas quando a gente tem, por contraste, o futuro, o Netuno vai entrar em Áries, depois vai entrar em Touro, em Gêmeos, e a gente vai dizer, nossa, foi um período muito forte. Por exemplo, ligado assim é se lhe parece, porque o Netuno em Peixe, no sentido sombrio, são também as fantasias, as ilusões, né? As máscaras, as personas, né? Que a gente vai falar disso. Até porque o Brasil tem ascendente peixe, né? Importante, a gente vai falar disso. Então, uma nova oitava da psique humana, depois de 165 anos para cumprir uma nova jornada inteira. Juntamente com Plutão em Aquário e Urano entrando em Gêmeos, a noção de ego e de personalidade vem passando por um grande aprofundamento espiritual. Às vezes parece que não. Quando a gente está muito ligado ao negativo, por exemplo, dá a impressão que está sempre tudo muito ruim. Está sempre tudo muito ruim. Mas muitas realidades operam em vários estratos. Às vezes a gente só consegue ver, como numa espécie de frequência modulada, a gente pega uma estação, né, mas a gente não consegue pegar outras frequências. Pessoas com consciências mais elevadas percebem que a gente está vivendo um momento absolutamente incrível. Absolutamente incrível. Outras pessoas que não conseguem perceber isso acham que a gente está vivendo um momento horroroso, um momento terrível, que é o fim do mundo. Tá? Então, as duas versões têm validade, né? Mas quem vai autorizar isso vai ser o nível de consciência, o nível evolutivo de cada um, né? De saber poder lidar com esses estratos. Então, juntamente com Plutão em Aquário e Urano entrando em Gêmeos, a noção de ego e de personalidade vem passando por um grande aprofundamento espiritual. E aí eu não falo religioso, me refiro espiritual. Haverá uma ativação espiritual em nossos desejos egóicos. Uma nova psicologia, uma nova
economia, uma nova política, uma nova educação, uma nova relação com o meio ambiente, com os recursos do planeta e uma novíssima relação com os exoseres e a nossa Constituição. A nossa Constituição psíquica, a nossa genética, o nosso DNA. Nós estamos prestes a uma revolução, diria, jamais vista. Prestes não, nós já entramos numa revolução, só que a gente não sabe dar nome nem sobrenome por enquanto. Mas, como diria o outro, quem viver verá que a gente está num momento extremamente revolucionário e a gente vai falando aos poucos sobre isso. Então, para mim, Neto Linhares me convida muito a reler o Bhagavad Gita. Eu acho que é uma leitura que esse ano vai ser importante. Bom, além disso, então, nós temos o Saturno entrando em Áries também, em 25 de maio de 2025, e ele vai ficar aí até 1º de setembro de 2025, depois ele volta. Porque em 14 de julho ele vai ficar retrógrado, ele vai retornar a Peixes em setembro de 2025. Bom, quando Saturno retornar a Peixes, ele vai estar nos convidando para que a gente dê uma revisada na área no assunto da área do nosso mapa que nós temos Peixe, para ver o quanto a gente amadureceu aquele assunto em nós. Bom, aí Saturno só voltará para Áries definitivamente em 2026. Bom, eu queria lembrar para vocês que quando um ciclo se repete, nós temos a oportunidade de evoluir naqueles assuntos. É sempre assim. Então, uma coisa interessante, né, para quem já tinha nascido, o que estava acontecendo na sua vida entre fevereiro de 1994 e abril de 1996? Depois dá uma pensadinha. Porque foi exatamente nesse período que Saturno esteve em Áries pela última vez, né? Então, o Saturno em Áries vai estimular dentro da nossa psique um certo limite da força impulsiva ariana. Vai estimular também a seriedade, planejamento, a capacidade da gente gerar estrutura, administrar, gerenciar situações e ter mais responsabilidade para agir. Força e resistência ficam ativados. A gente se responsabilizar pelas próprias ações, assumir essa responsabilidade. Capacidade de atingir os objetivos com um esforço consistente, né? Saturno tem uma consistência. Podem surgir lideranças fortes. A gente pode ter um confronto entre coragem e persistência de um lado, dentro de nós e fora de nós, e irritação e autoritarismo? Sim, pode. Esse aspecto de Saturno ativa a energia militar, policial, ordem, força e luta. Tensões militares, as guerras intensificadas, as que já existem e podem surgir outras. O patriarcado e o machismo pode se apresentar intensificado. A agressividade fria e indiferente, gente. Saturno estava em Áries quando teve início a Segunda Guerra Mundial, nascendo o nazismo. É importante a gente se lembrar disso, porque nós precisamos ter o cuidado necessário com o ressurgimento de ideias que ressoam com aquele momento lá. Agora, a gente pode aproveitar esse aspecto de Saturno em Áries para integrar dentro de nós, sabe? Prestando atenção, cuidando muito do que está em volta e, por isso mesmo, integrar o ancião, a anciã, sábio ou sábia, dentro da gente, com a nossa disposição, vamos dizer assim, da criança dourada dentro de nós, para que essas duas forças, sabedoria e vitalidade, disposição pela vida, atuem naquilo que a gente viver e for fazer. Esse é o jeito mais luminoso, eu acho, desse aspecto. Bom, continuando ainda aqui, Saturno, nosso amigo Saturno, o senhor do tempo, da grande obra, vai fazer conjunção com Netuno, os dois em Áries, em 25 de maio de 2025 até agosto. E essa conjunção é muito importante, muito importante. Nós tivemos a conjunção de Saturno com Netuno em 1917, quando aconteceu a Revolução Russa.
Em 1953, que foi o ano que eu nasci, eles estavam conjuntos em Libra. E aconteceu aqui no Brasil uma coisa muito importante, que foi a fundação da Petrobras. Talvez volte a acontecer coisas com ela em 2025. O mundo se dividiu em comunismo e capitalismo. Bom, a última vez ainda que Saturno e Netuno estiveram conjuntos foi em Capricórnio, em 1989, e foi quando a gente teve a queda do Muro de Berlim. Netuno dilui, né? Diluiu o muro. A reunificação da Alemanha, o Brasil com inflação máxima, o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então, pessoal, essa conjunção pode se apresentar como uma grande capacidade de realização de aspirações e sonhos, de ideais fortes. Pode se apresentar como a aparição de valores profundos, eu acho, e eternos, os fundamentos universais da vida serem mais difundidos pelo planeta, pelas pessoas. As inspirações das maiores tradições espirituais antigas do Oriente, indígenas, também podem estar em franca manifestação e crescimento. As religiões xamânicas e a espiritualidade livre cada vez ganhando mais espaço. Força e organização para um novo ciclo atender às necessidades psíquicas contemporâneas novas, que são as nossas. Também, talvez em muitos momentos, a energia do silêncio e do recolhimento para se elaborar novas estratégias para lidar com tudo isso, com tanta mudança. Agora, eu falei todas as coisas luminosas, nós também temos, é claro, os desafios. Então, também podemos experimentar o conflito entre situações rígidas, a ideia de culpa, pecado, medo, acusações, moralismos intensificados, versus valores humanos e espirituais mais profundos e abrangentes. Mudanças surpreendentes nas estruturas e dinâmicas do poder e das instituições no mundo todo. Será que os BRICS? Mudanças geopolíticas, com novos limites territoriais, crises religiosas, guerras santas, guerras religiosas. Então, é uma conjunção que tem uma importância para o mundo todo muito grande, junto com todo o resto que a gente continuará falando aqui. Então, pegando o gancho da palavra religião em relação ao que a Elisa falou, né? Eu vou trazer aqui o Júpiter quadratura Saturno, que está agora em dezembro desse ano, agora 2024, temos janeiro do ano que vem, mais maio e junho. Mas é uma quadratura que reverbera durante bastante tempo, não só no período que está no grau exato. Coloco assim, Júpiter quadrado Saturno, tentar... A gente fala também por cifras, a gente fala por códigos, a gente nem sempre fala tanto ao pé da letra assim. Tem certas palavras que a gente usa que é para vocês poderem ordenhá-las. Lembrando que a gente está falando agora de uma coisa genérica que é o mundo, a psique coletiva do planeta, mas pessoalmente eu também estou no mundo e eu também sou o mundo de alguma forma, e muito disso que é genérico me serve na minha vida pessoal, na minha vida íntima, por exemplo. O Júpiter quadratura Saturno, fazendo 90 graus com Saturno, é tentar inviabilizar as regras do jogo. Tentar inviabilizar as regras do jogo. Paralisar, resetar, golpear através da imobilização. É como se fosse uma espécie de um golpe de ipom, quer dizer, um ipom. O adversário é imobilizado e desiste. Estou falando de uma maneira genérica, a todo e qualquer movimento, a todo e qualquer gesto que procure brecar a lei de alguma forma. Júpiter rege a lei. Também seria, de uma maneira sintética, uma representação do Dharma. Quando o Júpiter faz um belo aspecto com Saturno de Trígono, é como se tivesse fluido o caminho do Dharma, o caminho da lei, o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. Mas quando há uma quadratura, traz à tona na psique coletiva
um embate entre facções religiosas, entre facções políticas e principalmente entre facções ideológicas, uma vez que Júpiter rege ideologia também, entendeu? Então, essa tentativa de imobilizar as regras do jogo, né? Bem, aí o Júpiter, esse ano de 2025, ele entra em Câncer e fica um ano. Vai ficar um ano. Ele entra, ele entra em Câncer, deixa eu ver aqui. 9 de Em junho. junho, 9. 9 de junho. 9 de junho ele entra em Câncer e vai ficar um ano. Os vínculos emocionais poderão ser mais resgatados. Os vínculos emocionais poderão ser mais resgatados. O presencial versus o virtual. Maior taxa de natalidade. Não sei se vocês sabem, mas quem acompanha, que não só o Brasil, mas o planeta Terra está sofrendo de uma espécie de crise de fertilidade, né? Há quem diga que isso é um projeto subreptício de redução da população, né? Na Itália, por exemplo, em alguns países da Europa, isso passa a ser preocupante, porque a redução populacional muitas vezes inviabiliza certos progressos, certas evoluções, né? Mão de obra, essa coisa toda. O Júpiter em Câncer, depois de 12 anos, ele volta em Câncer e é possível que haja um aumento da taxa de natalidade, fertilidade. Também na Segunda Guerra Mundial, isso é importante. Na Segunda Guerra Mundial, esse Júpiter, ao longo de 1939 a 45, o Júpiter passou em Áries, em Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Nunca ninguém faz essa associação, mas por que será que Júpiter passou nos 6 primeiros signos, os signos, por exemplo, do hemisfério inferior do mapa, numa guerra, né? Não foi um Bhagavad Gita, não foi uma guerra em nome do processo evolutivo, e sim de interesses, né, apequenados, mesquinhos, egóicos. O Júpiter, ele transitou ano por ano em Áries, depois Touro, depois Gêmeos, depois Câncer, depois Leão, depois Virgem. Vocês vão reparar que ao longo da nossa fala a gente vai dar algumas pistas de, de sintonia com a Segunda Guerra Mundial. E a gente está vendo nos jornais, né, agora mesmo, enquanto a gente está fazendo essa live, a gente está acompanhando o que está acontecendo com a Síria, por exemplo. Parece que cada dia é uma peça de dominó, é uma peça de dominó que se tomba. A gente que estuda um pouquinho de geopolítica, a gente percebe que tem uma partitura, um projeto aí para isso. E essas pessoas, é bom lembrar, eu sempre lembro que essas pessoas de alto poder, elas têm orientação esotérica, elas têm uma orientação. Esse pessoal sabe de trânsito, progressão, revolução solar. Eles são acompanhados, os melhores momentos para fazer uma guerra, para recuar, para atacar. Então, tá ali, parecem todos cientistas, todos materialistas. Não, eles se valem de todas as armas, do material ao esotérico, do materialismo ao esoterismo, para poder ganhar o poder. Então, eles sabem disso tudo, né? Então, que a gente está com uma configuração com algumas similitudes. Por exemplo, o Plutão em Aquário, uma similitude com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos, que aconteceu 2 anos antes, com a descoberta de Urano, 1781, com a Revolução Industrial. Eles sabem o tamanho da coisa, quer dizer, esse não é um período de voltar ao passado, não é um período de se conservar aquilo que um dia foi dourado, tá? Vamos esquecer isso. Conservar um dia aquilo que foi muito bom, talvez o que esteja por vir seja muito melhor. Claro, se a gente não se preparou para nada disso, certamente nada será melhor. A gente vai criar um saudosismo, né? Então, Júpiter em Câncer também pode acirrar nacionalismos versus globalismos. Urano entra em Gêmeos, Plutão em Aquário, com um certo globalismo, Júpiter em Câncer, um nacionalismo, quer dizer. Então, OTAN versus BRICS, do ponto de vista ideológico, não do ponto de vista armamentista, mas do ponto de vista ideológico. E aí vem a pergunta: Terceira Guerra Mundial? Passo a bola para a Lígia. Obrigada. Olha, bolas.
Então, eu só queria falar uma coisa. Esse Júpiter em Câncer, bom, em primeiro lugar, ó, pessoal, o ano é muito desafiador. Então, a gente não tem como não falar dessas coisas que são difíceis de ouvir, né? Mas se a gente não fala, a gente também não se prepara, então a gente tem que falar. Mas o Júpiter em Câncer, junto com o Plutão em Aquário, eu fico a pensar também do lado luminoso disso, de uma ativação sabe, de aumentar essa nossa possibilidade de encontrar as famílias, Câncer, sabe? As famílias de alma, sabe? Aquário. Sabe? Mais e mais, assim. Já não, as famílias de sangue são uma coisa, mas as famílias de alma. Bom, Só uma continuando. coisinha. Vocês, ao longo da nossa fala, vão perceber que a gente está falando de uma travessia que a gente vem lidando, tá Sim. bom? Então, vou continuar falando de aspectos desafiadores, porque em 19 de junho nós vamos ter uma quadratura, que é um aspecto de desafio também importante, entre Júpiter e Netuno. E aí, isso aqui também ativa os transbordamentos emocionais, as loucuras, as enxurradas, que a gente já conhece com toda a questão climática que a gente tem, os problemas, ou as questões, ou os conflitos religiosos, a falta de limite em todos os sentidos, então propicia invasões, as leis que regem os mares podendo ser desrespeitadas, por isso as guerras nos mares, as questões continuam difíceis para os imigrantes com esse trânsito, bem difíceis. As situações ligadas à droga e grandes desilusões às drogas e, enfim, podem aumentar, alcoolismo. E aqueles segredos complicados e surpreendentes, será que vão vir à tona? É muito provável. Que a gente seja surpreendido por, nossa, né? Mais uma coisa que a gente não imaginava, mas que existia e estava guardadinha. E que a gente precisa saber. Isso que você falou tem muito a ver também com o Netuno em Áries. Sabe que Netuno são esses Sim, segredos, essas coisas secretas, e o Áries é muitas vezes uma manifestação concreta disso, uma objetivação disso. exatamente. Só que serão 14 anos de Netuno em Áries, então vamos nos preparar para coisas assim surpreendentemente interessantes e não tão interessantes também. Dia 7 de julho, o Urano entra em Gêmeos, vai ficar 7 anos. Então, comunicações, rodovias, ferrovias, aerovias principalmente, as mídias sociais cada vez mais vulnerabilizando as mídias oficiais. Isso também é interessante. As mídias sociais, as mídias individuais, muitas vezes botando em xeque a versão oficial das mídias, né? Porque a gente encontra também em mídias paralelas verdades incrivelmente potentes que a gente não vai encontrar no mainstream, né? Então, esse Urano em Gêmeos vai jogar no ventilador uma série de informações que não passava pela nossa inteligência prosaica, né? Plataformas de streaming cada vez mais sofisticadas, literatura, é possível que venha à tona aí algumas genialidades do verbo, né, do vernáculo, da palavra, né, do pensamento, algumas inteligências fora da curva, uma internet cada vez mais veloz, surpreendentemente veloz. Porque quando eu falo que Urano entra em julho e fica 7 anos, tem a impressão de que eu estou falando de 2025. Estou falando que há um começo desse Urano, né, em 2025 e se estende durante 7 anos. Né, até ele passou, o Urano está terminando um ciclo de 7 anos em Touro. E se a gente observar o que aconteceu, né, no dinheiro, no papel moeda nesses últimos 7 anos, e o que continua acontecendo com o dólar e com as relações comerciais entre países paralelamente, fora do eixo central, isso tudo foi Urano, que é um planeta progressista num signo conservador que é Touro. Agora, Urano, que é um planeta progressista, entrando num signo que não é conservador, que é Gêmeos. Então vai botar a lenha na fogueira. Eu, particularmente, estou gostando da brincadeira. Então, e aí para terminar, isso é uma síntese, tá, gente? Isso aqui são aulas que a gente poderia, informações liberais
sobre exosseres, informações falsas misturadas com informações verdadeiras, né? A gente agora, todos os dias, vai receber OVNIs no céu, OVNIs no céu. Talvez 98% disso sejam assim forjados, tá? Tem um objetivo de forjados. E 2% ou 3% com certeza é verdadeiro, mas é já de longa data, só que agora eles têm que liberar, tá? Não é um desejo, não. É uma ordem que os governos mais adiantados possam liberar informações verdadeiras, o que não impede que eles possam também, junto das verdadeiras, divulgar informações falsas, porque um dos objetivos da pós-verdade é você misturar no mesmo cesto maçãs boas com podres, e aí a gente fica sem discernir. Então, falar de inteligência artificial, ChatGPT, isso cada vez em novas oitavas inimagináveis, tá bom? Vai lá. Homem, não, eu acho que essas notícias de OVNIs, que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, isso tem essa intenção de tirar o foco da nossa atenção para todas as ações que são para manutenção do poder velho, né? E aí a gente, né, fica assim, mas faz parte. Bom, então, continuando aqui o nosso caminho, eu vou ter que falar. Só uma coisinha, a Lígia falou uma expressão poder velho. Talvez alguém possa pensar, se vocês têm alguma coisa contra o antigo poder, eu só queria Não, dizer um negócio. poder velho que eu quero falar de dominação. Pois é, vocês têm alguma coisa contra esse poder velho que vem dando certo? Tem pessoas que pensam assim, né? Vem dando certo do longo. Só quero dizer o seguinte, isso independe de eu querer ou não querer, de eu gostar ou não gostar. Existe uma agenda psíquica que diz assim, a fila anda. Sim. Quando os planetas mudam de signos, há uma nova configuração, um novo desenho, né? Eu diria até no desejo do João e da Maria, quanto mais de uma nação e de um país. A gente está lidando com forças do inconsciente coletivo, muito mais do que uma canetada de um político. Sim. Né, as coisas acabam acontecendo independente da vontade do ego. Lembrar que esses planetas transpessoais que muitos estavam em terra e água, que são mais lentos, estão passando para fogo e ar, que há uma intensidade, uma velocidade, porque, né, fogo e ar eles se alimentam, digamos assim, o fogo sobe. E em termos de elemento, isso é bastante significativo. Daí tanta intensidade que eu acho que vai viver nesse 2025. Se a gente está reclamando que as coisas estão acontecendo rápido, vão ficar mais rápidas ainda. Isso. E quero ainda comentar com vocês o nosso amigo Plutão em Aquário, o revolucionário. Né? Nós já falamos muito dele, mas essa energia é importantíssima e ela é de longa duração, porque ela vai ficar conosco por 20 anos, desde 19 de novembro agora, que Plutão saiu de Capricórnio, Terra, entrou em Aquário, ar, e que vai ficar direto por 20 anos em Aquário. Então, essa energia constela na nossa psique, na psique coletiva, as transformações criativas, libertárias, ousadas, a quebra de paradigmas, a despreconceitualização, gente. Preconceito cada vez tendo menos espaço. É claro que não vai parar de um dia para o outro, mas cada vez menos, porque vai acabar que não caberá. Os preconceitos não caberão mais nessa vida. A tecnologia e a ciência vão apresentar, eu acho que esse avanço exponencial que a gente já está vivendo, e mais ainda acelerado, e as suas consequências de luz e sombra, como o Sérgio já comentou, não vou repetir. Ainda, novas ideias e novos ideais vão estar aí surgindo, brotando. E deve o tempo todo surgir coisas que vão muito além da nossa imaginação hoje, que a gente já tem consciência de tantas coisas tecnológicas e tudo inventadas, mas não só na tecnologia, há muita coisa criativa que vai surgir que a gente nem consegue imaginar agora. As lideranças novas, eu acho que com essas ideias que são libertárias, retornam. A gente lembrar que a gente está revivendo Plutão em Aquário, que aconteceu lá, como a gente sempre já relembrou vocês, na Revolução Francesa, né, na Revolução Industrial. Então, né, volta e para a gente completar o que não conseguiu completar lá.
Vão surgindo novas estruturas de poder, de mais cooperação, de mais igualdade. Então, eu acredito que essas, que eu vou chamar de ilhas do novo humano, comunidades que se formam com um propósito de vida melhor, vão aumentar. Elas já existem e tendem a aumentar, surgir mais e mais. As revelações da vida extraterrestre, das nossas origens extraterrestres também devem surgir. E eu acho que o povo visionário, os visionários, esses que vêm na frente, vão nascer mais pessoinhas com mapas de pessoas visionárias, e os que já estão nascidos vão estar se manifestando. Bom, queria ainda falar que nós teríamos Saturno e Netuno em Áries, junto com o Plutão em Aquário, então, né? Essas duas forças aí, três forças juntas. Bom, isso pode desencadear dentro de nós um certo conflito também. Restrição da liberdade pela força, que às vezes é para não permitir que o novo chegue, né? Para a permanência daquele poder de dominação velho que eu falei, versus ousadia libertária. Bom, agora, eles estão fazendo um sextil. Então, essas forças podem trabalhar juntas para os lados mais luminosos irem avançando, com dificuldades, é claro, mas eu tenho certeza que a gente vai avançando. E o importante de tudo é nós continuarmos com o nosso trabalho de ampliação da nossa consciência pessoal, de sabermos que nós somos fractais da fonte, a consciência de que nós somos rede em pertencimento, que isso vai ser estimulado pelo Júpiter em Câncer, como eu falei antes, né? E o consequente crescimento da liberdade e do amor dentro de nós. Bom, eu só queria falar mais duas coisas, homem. Nós temos uma oposição entre Plutão e Aquário e Marte retrógrado em Leão agora, a gente está vivendo isso agora e vai até 23 de fevereiro de 2025. A gente entra em 2025 com esse aspecto, que infelizmente eu acho que traz a tendência a uma intensificação das guerras que já existem, de mortes, por violência, por agressividade, por crimes, violência civil, militar, policial, como a gente tem visto, inclusive. A gente está na vigência desse trânsito. Problemas climáticos, elétricos e tecnológicos. Aí, para em 23 de fevereiro, mas esse mesmo aspecto se repete de 18 de abril até 17 de junho de 2025. É isso. Eu quero pontuar uma coisa importante, que esse nosso encontro, o céu de hoje, às 8 horas da noite, foi quando a gente começou, nós estamos com a Lua em Peixes, conjunção Netuno em Peixes, na casa 9, Lua, Netuno, cabeça do dragão, roda da fortuna e Quiron. A gente tem o Sol e o Mercúrio em Sagitário, na casa de trabalho, o Júpiter na casa 12, que é a casa da espiritualidade, e por fim, um aspecto super alquímico, que é o Plutão conjunção Vênus, a Vênus conjunção Plutão. Ou seja, além de Urano na 11, que é a astrologia presente aqui. Então, para dizer que é um céu extremamente auspicioso para nosso encontro. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que é o Brasil, e insisto que a gente está falando de uma travessia, uma longa travessia, que talvez alguém possa dizer que essa travessia do brasileiro começou em 1500. Pode ser, né? Mas existem demarcações fortes, como, por exemplo, de 2014 para cá, o Brasil vem sofrendo abalos sísmicos, um após outro, e é importante a gente entender. O mapa do Brasil, para alguns astrólogos, e nisso eu me incluo com Lígia, a gente considera o ascendente peixe. 7 de setembro de 1822, em São Paulo, as margens do Ipiranga, em torno das 5 da tarde. Ninguém sabe o horário certo. A gente usou os 5 da tarde, fizemos vários estudos e a coisa encaixa muito bem. A maioria dos astrólogos do Brasil consideram o ascendente do Brasil Aquário, tá? E o medição Escorpião. Nós não. O Mas tem Brasil, outros que também não.
Muita gente, como nós, e acho que uma minoria, mas é muita gente, tem o Sol em Virgem, o Brasil, o ascendente Peixes, a Lua em Gêmeos e o meio do céu em Sagitário. Bem, posto isso, eu vou antecipar que existem três palavras-chave para o nosso karma e para o nosso dharma, que é foco, estrutura e autogestão. É muito importante a gente não se perder com esse mapa do Brasil, que a gente vai falar um pouco. Precisamos lembrar de algo, lembrar de alguns pontos do mapa do Brasil. Para interpretar um trânsito, é importante que a gente saiba sobre a matriz da pessoa, ou então a matriz do país. Um exemplo, uma pessoa extremamente, isso é importante, uma pessoa extremamente insegura e medrosa, com trânsitos arrojados de conquistas e assertividades, esse trânsito precisa ser lido com cautela. Ao mesmo tempo, uma pessoa atirada, impulsiva, com trânsitos de perda, rupturas e fracassos, ou possibilidades de fracasso, precisamos ter cuidado e, quem sabe, incentivar a prudência nessa pessoa impulsiva. Por isso, falaremos um pouco do mapa do Brasil para nos preparar para esse momento difícil e embaçado, lembrando que as bolhas ideológicas não atestam a realidade. Muitas vezes são opiniões alucinadas. Então, eu e Lígia já nos debruçamos, tem no canal interpretação do mapa do Brasil, mas a gente fez uma síntese um pouco literária, né? Que é assim, para nos lembrar, quando a gente for falar dos trânsitos, a gente está fundamentado em quê? Apenas num céu ou um céu referente a um corpo chamado país, chamado Brasil, que é um território, que ele nasce nessa independência, ou nessa suposta independência, 7 de setembro de 1822. Deixa eu só falar uma coisa, é só para ficar claro. Quando a gente faz a interpretação de um trânsito, a gente compara o trânsito com o mapa da pessoa, quando se trata de uma pessoa. E a gente, essa fala agora vai ser uma interpretação do mapa do Brasil, para que a gente entenda esses trânsitos a partir daí. Né? Uma interpretação nossa, podem ter outras. Né? Não, isso é um olhar nosso sobre o mapa do Brasil, né? Nada técnico, vai ser um texto literário aqui. Então, a natureza do Brasil é plural, diversa, exuberância da natureza, as águas, o sol, os ventos, as matas, os bichos, a mística, a esotérica, a religiosa, natureza educacional, as entidades, os sacerdotes, os pajés, as plantas enteógenas, o conhecimento intuitivo, sensível, a libido, a sexualidade, as inúmeras identidades de gênero, a música, a cultura, as artes plásticas, o teatro, a literatura, o audiovisual, o cinema, a comunicação, os afetos, a celebração, a festa, a solidariedade, o humanismo, a busca eterna de uma economia solidária, a busca eterna de uma política de verdade, a busca eterna de uma mídia que não precisa enriquecer com informações em metástase. Não precisamos de uma teocracia, e sim de assumirmos essa diversidade de paixões pelo mistério que é em nós. Somos uma identidade borrada, manchada pelo medo de tanta potência erótica. Em linguagem freudiana, somos um id em busca de um superego normativo, uma força instintual que deseja a bússola do Dharma. Necessitamos de foco e estrutura. Pensamos que o primeiro mundo pode nos dar esse foco e essa estrutura, ou que militares também o podem fazer. Erros como esses nos fazem um país erodido pelas enchentes do outro predador, que, no fundo, teme a nossa potente e produtiva loucura. Temos sido um país autofágico, força bélica versus natureza plural, superego
versus ide, ditadura versus democracia. O brasileiro não sabe gestar a sua singularidade e precisa de alguém que o tutele? Então, que fique claro que não é o Exército, a Marinha, nem a Aeronáutica, tampouco regimes autoritários que vão dar conta do Dharma do Brasil, e sim o conhecimento, a educação, a consciência e atitudes firmes e sensíveis à nossa verdadeira natureza. Não foi dado à força bruta, tampouco à fé cega, o poder de enxergar o nosso mais íntimo em busca de unidade. Somos um pássaro ferido pelo autoabandono, pelo autoesquecimento. Precisamos recuperar nossas asas. Não é na porrada que as fichas caem, é no amor que brota na certeza de quem somos e nas atitudes alinhadas com a nossa alma brasileira. Vocês podem estar pensando, por que eles estão falando essas coisas? Isso está no mapa do Brasil? Será que é por causa do momento que vamos passar em 2025? 3 Brasis, embaçados em busca de foco e estrutura. Um primeiro Brasil é um Brasil identitário, progressista, dos povos originários, das minorias vulneráveis, da fome, das identidades de gênero, cultura, das artes, das festas, da multiplicidade de crenças, educação, meio ambiente, neoliberal e fraco no lidar com o crime organizado e o crime do sistema financeiro e da contravenção. Um segundo Brasil conservador, da força, da moral, dos bons costumes, da família, da tradição, da pátria, das religiões cristãs, do agronegócio. Um Brasil onde a ordem procura superar a singularidade de nossas idiosincrasias. Um país neoliberal e fraco no lidar com o crime organizado do sistema financeiro e da contravenção. Um terceiro Brasil é um Brasil financista, neoliberal. Um Brasil de economistas, de doutores em Harvard, pautado por valores dos países ricos, desconectado da cultura popular, do povo e de temas como desigualdade, saneamento básico, miséria, fome. E desinteressado em lidar com o crime organizado do sistema financeiro e da contravenção. Esses 3 Brasis foram extraídos pela nossa leitura de aspectos do mapa natal do Brasil, e que podem parecer que são apenas observações da realidade. Bem, vamos então com essa cara do Brasil tão múltipla e difusa, falar dessas dominantes, e nós vamos começar pelas dominantes desafiadoras dos trânsitos de 2025 para o Brasil. Nós, Sérgio e eu, selecionamos os aspectos astrológicos mais importantes desse ano brasileiro, minha gente, e que darão o tom energético do ano. E isso é que nós chamamos de dominantes. Primeiro, nós teremos como dominantes a casa 2 e a casa 9 do mapa do Brasil. A casa 2 expressa os recursos, dinheiro, as finanças e as dívidas. E a casa 9 nos fala do legislativo, do judiciário, das leis, dos advogados, dos juízes, dos aspectos ideológicos, das verdades e não verdades, dos sentidos maiores e de doutrinação, da religião e da religiosidade, da educação, relações diplomáticas e relações com países estrangeiros. Muita coisa. Mas então, nós temos um trânsito importante. A Lua progredida estará no mapa do Brasil a 6 graus de Escorpião na casa 9 do Brasil. Grandes e profundas transformações, perdas, conflitos, possibilidade de mortes e crimes, envolvendo esses assuntos da casa 9.
legislativo, judiciário, leis, advogados, juízes, aspectos ideológicos, religiões, educação, relações diplomáticas, relações com países estrangeiros. Bom, Netuno vai entrar na casa 2 do Brasil em maio. E a casa 2 expressa os recursos, dinheiro, as finanças e as dívidas que tendem a se tornar muito confusas com a entrada de Netuno. Esses assuntos, os recursos, as dívidas e tudo descolado da realidade. Nós podemos ter notícias de falências, de golpes, de roubos e escândalos financeiros, desvios de verbas, dívidas muito maiores do que se avaliava, confusão de valores. A gente também vai entrar com Saturno na casa 2 em junho, lembrando que a gente, nesse momento, a gente está falando dos aspectos desafiadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos aspectos fluidos. Tá? Só que o momento que a gente vem atravessando, ele é muito mais forte em aspectos desafiadores. A gente adoraria estar falando de coisas maravilhosas, incríveis, mas a gente tem que abrir os olhos, botar o pé no chão e falar da realidade. Não é que vai acontecer coisa, não. O que vai acontecer vai depender da nossa postura, da nossa atitude, da nossa consciência. E a gente sabe por que ou para que está acontecendo isso, né? Essa dificuldade toda está a serviço de uma coisa maior que você vai tocar já já. Então, Saturno entra na casa 2 do mapa do Brasil em junho e aí fica, normalmente, você pega os livros lá, Saturno na 2 é recessão. Recessão econômica, recessão financeira. Ou valores realistas, será que é uma espécie de queda na real, do ponto de vista da economia? Que às vezes nós temos narrativas criativas em relação aos nossos cofres públicos, quando na verdade a gente pega lá a matemática e a gente se assusta. Dívidas e cofres em baixa. Qual é o nosso valor? Gestão financeira em pauta. Não costuma, normalmente, o Saturno, quando entra na casa 2, não costuma ser uhul, uma festa, não. E nas empresas, isso acontece uma auditoria. Saturno, agora vamos aumentar o tom. O Saturno vai fazer uma conjunção com Plutão, que no mapa do Brasil, Plutão está na conjunção com a casa 2. Isso no nosso olhar de ascendente peixes, né? Do mapa do Brasil com ascendente peixes. O Saturno conjunção Plutão em quadratura Netuno e Urano, de maio a setembro. Isso é um período de purgação. Esse é um dos aspectos mais delicados, mais difíceis. Saturno em cima do Plutão, numa conjunção com Plutão. Uma espécie de queima kármica. Isso. Queima kármica, né? Purgação de identificações com personas que não somos e nunca fomos. A casa 2 não é só grana. A casa 2 são os valores também, os meus valores. E às vezes eu me confundo. Tendo ascendente peixes, o Brasil, eu posso achar que eu sou outro. De repente que eu sou que nem um francês, um americano, um suíço. Ou quem sabe eu sou que nem um paraguaio, um argentino, um venezuelano, sei lá o quê. A mais difícil é quem sou eu, qual é o meu rosto. Então essa purgação, que não é simplesinha, de identificações com personas que não somos e nunca fomos. Não somos os Estados Unidos, não somos a Europa, tampouco Bangladesh. Temos o Sol e Mercúrio, quer dizer, o nosso planeta regente, Mercúrio, que rege o Sol, né, rege o Júpiter, que está em Gêmeos, rege a Lua, que está em Gêmeos, ou seja, o planeta Mercúrio é muito importante. Tanto o Sol quanto o Mercúrio se encontram na casa do outro. Né? Afinal, que país é esse? Alguém que vem nos salvar, Sol na casa 7 do casamento, das parcerias, das associações do outro, alguém que vem nos salvar enquanto tecemos a mortalha do nosso autoabandono. Aí, quando eu falo de mortalha do nosso autoabandono, eu quero citar implicitamente um pouco o mito de Penélope e Ulisses e a mortalha de Laerte, do sogro, né, de Penélope, porque ela esperava que Ulisses voltava para assumir o reino e desposá-la novamente. Enquanto isso, ela tecia o manto de dia e à noite ela puxava um fio, porque ela não queria se entregar a nenhum homem que estava cortejando ela. Então ela sabia
que aquele seu par, aquele homem, o amor da sua vida voltaria. Muitas vezes o sol, que é o coração, a casa do outro, na casa 7, é a sensação de que o nosso amor vai chegar além mar. Será que vem da Europa? Será que vem da América? De onde é que vem? Parece que nunca vem da gente, propriamente disso. Essa é a nossa saga. Então, alguém que vem nos salvar, enquanto tecemos a mortalha de nosso autoabandono, eu ponho uma interrogação no final, não estou afirmando que ninguém venha nos salvar. É apenas uma pergunta. E aí, esse quadro tão difícil, de Saturno em cima do Plutão, quadrado Netuno e Urano, pode trazer manifestações nas ruas, repressão, violência, como também infiltração estrangeira. Sabe, hoje em dia nós temos guerras por procuração, guerras híbridas, que são agentes que se infiltram e vão estimulando movimentos pseudo-revolucionários, como primaveras árabes, primaveras aqui, primaveras ali, e a gente vai acreditando quando vê, a gente está deteriorado, Uma coisa é uma revolução de fato, a revolução da consciência. Outra coisa é a gente ser contra tudo e contra todos, entendeu? Hoje em dia, com esse ascendente peixe, é contra o sistema. Mas o que é o sistema? O sistema é tudo que não sou eu. Não, peraí, calma. Não é assim que a banda toca. Então, manifestações nas ruas, repressão, possível infiltração estrangeira, nenhuma novidade isso, né? Aí vem a pergunta, mais uma desconstrução, mais um 2014, mais uma autofagia. E antes de passar para a Lígia, a Lígia vai tocar num assunto muito importante que tem a ver com tudo que eu estou falando agora também, né? Eu falo que nós sofremos de autofagia, que é essa autodevoração. A gente constrói e desconstrói, constrói e desconstrói. Né? Isso de longa data. Parece que a gente está sempre começando um novo amor, porque aquele a gente viu se despedir. Né? Eu só queria lembrar que nós que nascemos no Brasil, ou que moramos no Brasil, embora possa não ter nascido aqui, isso não é à toa. Nós somos completamente vinculados com as características do país que a gente nasceu. E a gente nasce nesse país porque aqui estão as condições ideais para que a gente desenvolva a nossa própria consciência. E se a gente está vivo nesse momento, a gente precisa passar por tudo isso. E isso não é uma coisa para a gente ficar apavorado, e sim para a gente olhar e ver como que a gente se trabalha a partir disso tudo. Né? E eu só queria lembrar, dentro do que você falou, uma coisa que agora está muito na moda. Às vezes as pessoas estão acreditando que são contra o sistema, quando estão, na verdade, apoiando o que é a mais fidedigna representação desse sistema de dominação, que não está interessado na liberdade, de fato, acontecer no avanço de uma vida mais digna, enfim, para todo mundo. Então, olho vivo. Bom, vamos lá. Estamos caindo aqui uma chuva forte aqui. Dos 4 eclipses que vão ocorrer em 2025, 2 afetarão o Brasil fortemente, gente. O eclipse lunar total em Virgem, de 14 de março, ele vai acontecer em cima do Mercúrio do Brasil, a 23 graus de Virgem. Isso é muito forte em termos astrológicos, né? E nós temos que compreender que esse Mercúrio do Brasil está também junto com o Sol na casa 7, na casa do outro. Esse Mercúrio é o grande regente do Brasil, porque ele rege o Sol, ele rege a nossa Lua, ele rege o nosso Júpiter, que acaba atingindo o nosso meio do céu. Então, mexe com Mercúrio, mexe com todo o mapa do Brasil. E é um eclipse. Logo, isso aqui pode representar energeticamente uma fresta para que o obscurantismo possa se infiltrar. Esse momento energeticamente propicia isso. É mais um dado desafiador que a gente vai ter que atravessar. Bom, eu vou continuar falando de desafio, porque eu estou falando de eclipse. Nós teremos ainda o eclipse lunar de Peixes,
no dia 7 de setembro, no dia do aniversário do Brasil, pessoal. Isso tudo, metaforicamente, inclusive, são sinalizações evidentes, só quem não quiser ver nada, que não percebe, né? Esse eclipse vai ser a 15 graus, e ele faz uma oposição com o Sol do Brasil, né? Que é a 14 graus de Virgem. É uma oposição quase exata, é um grauzinho de diferença. Bom, Lígia, o que isso, de alguma forma, nos avisa? Uma tendência a serem ativados mais desafios, instabilidades, essa situação de indefinição em que a gente não assume a nossa cara, talvez para chegar nessa beirada que tenha que se falar, não, peraí, a gente tem que tomar uma atitude e passar a se assumir. Isso começa na nossa vida pessoal, assim, confusões. Se a gente já está vivendo mentiras, mais mentiras, informações mentirosas e distorcidas, as crises sociais, civis, e, novamente, esse é o momento que favorece a infiltração, também este eclipse, de poderes sinistros, provavelmente ou possivelmente manipulados por forças estrangeiras com interesses por aqui. Então, vamos ficar ligados com as informações midiáticas, porque essas informações podem ser veneninhos muito, muito tóxicos para a nossa consciência. Gente, discernimento ligadaço em 2025. É isso. Discernimento. Olho enxergando. Agora eu vou entrar dois momentos mais fortes, e eu não vou me deter tanto, mas são os dois aspectos muito fortes, as dominantes mais imperativas dos trânsitos do Brasil, que é o Plutão no trânsito se aproximando da casa 12, né? Se aproximando da casa 12 e fazendo uma quadratura com Marte. Isso se dá a partir de fevereiro, durante 3 anos. É um aspecto forte. Violência, judiciário, leis, juízes, advogados, verdades, versões, ideologias, motins, atentados. Normalmente o Plutão quadrado Marte é quando a gente acaba fazendo uma BO, é quando a gente acaba extrapolando na agressividade, a gente acaba perdendo a cabeça, né? A gente acaba guardando uma série de coisas e depois explode. Esse é um aspecto de altíssimos decibéis em relação ao extravasamento agressivo de um masculino fora da casinha. Tá? Isso mexe com dois assuntos, casa 2 e casa 9, mexe com grana. Também. É possível que ao longo desses 3 anos a gente tenha notícias difíceis relacionadas ao cofre público, a dinheiro, né? E também mexe com a casa 9, que não é só uma questão ideológica, mas tem a ver ali com leis, justiça, juízes, atentados. Plutão quadrado Marte tem a ver com tanto atentados, tentativas ou levar às vias de fato. São 3 anos a partir de fevereiro. Momentos mais fortes, momentos menos fortes. E outro aspecto também de muito relevo é a quadratura de Netuno-Netuno. O Netuno no céu faz uma quadratura com o Netuno no mapa, né? E vai na frente, quadratura com Urano. A partir de maio, durante 2 anos e meio. Uma das palavras é caos. Tipo, me engana que eu gosto. Netuno quadrado Netuno, me engana que eu gosto. Finanças movediças, escândalos financeiros, desvio de verbas, valores humilhados, mais uma crise identitária. E alguém me pergunta assim, puxa, qual é a novidade desses trânsitos para essas nossas histórias recentes e passadas? A gente não está aqui em busca de novidades, a gente está em busca de tentar fazer um desenho sobre os temas que estão emergindo. E a gente ainda está patinando nisso. A gente está patinando. O nosso real valor e qual é a lei de Gerson que eu posso me valer para tirar alguma vantagem. Esse também é o mapa do Brasil. O mapa do Brasil ele tem uma estatura, né,
educacional, esse é um mapa de um país da educação. A gente não vive isso, né? Potencialmente a gente tem esse DNA, entendeu? E o passado já nos mostrou isso. O presente, né, parece que a gente está sempre começando alguma coisa. Mas apesar desse aspecto maravilhoso, o Brasil, os brasileiros podem com muita facilidade escorregar na casca de banana da ética, vamos dizer assim, em nome de algum oportunismo, não de uma oportunidade, mas de algum oportunismo. Netuno quadrado Netuno, eu não tenho muita clareza, não tenho muito discernimento, eu pensei que todo mundo fazia isso, eu fui fazer também. Uma grande Né? confusão. E a pergunta que fica para nós, que é uma pergunta que vale para todo mundo e para todos os países, mas um pouco mais para nós que temos o ascendente peixes, o Sol na 7, o Mercúrio na 7, a Lua em Gêmeos, né? Temos um Plutão, oposição, o nosso planeta, Mercúrio, né? E a pergunta: quem sou eu? Qual é o meu rosto? Eu sou todas as cores em busca do arco-íris, ou em busca de um Di Cavalcante, ou quem sabe de uma Tarsila do Amaral. Ou será apenas que eu sou o verde-oliva em busca de obediências alheias à nossa alma? Deixa eu falar uma coisa. O Sérgio perguntou se falou, tá pesadaço, né, gente? E agora eu não sei quem falou, vou ficar em casa escondidinho, ele tá dizendo. E, alguém falou que o piloto sumiu. E perguntou, é isso? Olha, o piloto terá que ser a nossa consciência e o nosso coração. Eu tenho certeza disso. Só que é aquilo. Se a gente está aqui agora, a gente precisa lidar com isso e a gente tem que fazer isso se transformar em crescimento e em desenvolvimento de consciência para nós e no nosso entorno. Tá? Então, é mesmo, é um pancadão, não tem dúvida. Tanto que agora eu vou trazer um pacote de trânsitos e progressões envolvendo a Lua, Saturno e Vênus, gente. Vou pedir perdão ao pessoal que estuda astrologia, que gostaria que eu nomeasse esses trânsitos, mas é muita coisa, né? E eu só vou trazer o significado desse conjunto para o ano todo, porque a gente já está com informações demais, né? E o que eu queria dizer é que isso tudo expressa um mal-estar emocional, resultado dessa pancadaria toda que estamos falando com vocês aqui agora. Sensações de preocupação, insegurança, medo, tristeza, tá pesado, né? Quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, coisas piores se apresentam, né? A verdade é que a gente vai estar continuando a viver um ano prioritariamente forte de limpeza kármica. E isso é importante e muito, sim, pesado, difícil. Mas eu acho que tem lugares aí no mundo que estão até pesando e com mais dificuldade do que a gente ainda. Mas não é uma coisa da gente se comparar, é a gente se dar conta, sabe, tomar consciência, a gente seguir. Agora, nós também temos algumas boas notícias. Porém, eu acho que é mesmo que é um ano que quem terá que nos animar será a nossa consciência, que sabe, a nossa consciência sabe que tudo está a serviço do Dharma. E a nossa consciência tem que fazer com que a gente não desanime. Então, não desanima, aprende a lidar. Eu acho que é esse que é o grande recado. E vamos crescer, né, como seres. Né? Agora a gente vamos aliviar um pouquinho. Vamos entrar agora nas dominantes fluidas. Eu estou preocupada com o horário, hein? Vamos dar uma acelerada, que a gente já está chegando no último terço da nossa fala. A Eliane perguntou se disse que 2024 foi difícil, se 2025 talvez seja mais difícil. É possível que seja mais difícil, sim. Bem, agora a gente vai entrar num momento um pouco mais generoso. Urano, Trígono, Mercúrio, só que até março só, né? Janeiro, fevereiro e março. Uma certa, quer dizer, notícias boas sobre acordos comerciais, relações exteriores, emprego, trabalhadores, cultura, cultura popular, esportes, agricultura,
poder executivo, saúde, serviços públicos, é possível que a gente tenha boas notícias. Um dos aspectos do nosso Brasil não é só a autofagia, mas também a nossa bipolaridade. Nós temos uma tendência bipolar à euforia e à depressão. Nós somos os melhores do mundo e somos os piores do mundo. Isso é uma das características dessa cruz mutável que é dentro da carta natal do mapa. Então, depois de ter falado tudo aquilo que a gente falou, Urano faz um trígono com Mercúrio, que é o planeta que rege o Virgem. Ou seja, ótimas notícias na área comercial, né? Na área de emprego, cultura popular, esportes, agricultura e por aí vai. Teremos um Júpiter trígono Marte ascendente em junho. Né? Seria uma melhor arrecadação, né? Um entusiasmo lutando contra forças depressivas contrárias aos avanços, porque isso é importante. Nessa autofagia, a gente tem uma equipe que torce para o lado, né, e tem outra que torce para dar errado. Aí quando essa pessoa assume o poder, a outra torce que essa dê errado, para que possa assumir. Isso é um jogo, vamos dizer assim, medíocre, pequeno, chinfrim e nada evoluído. Né? É como se o meu adversário, ao vencer, eu vou torcer para tudo que ele fizer dar errado, para eu poder me eleger. E aí ele vai fazer o impossível para dar errado, e aí o Brasil parece um detalhe. Então, um detalhe na mão desses egos todos. Né? Então, esse Júpiter, Trígono, Marte ascendente são forças em junho, talvez um pouco mais efusivas. E não só isso. O Júpiter vai entrar na casa 5 em julho e vai ficar um ano. Como disse antes, o aumento da taxa de natalidade no Brasil, fertilidade, cultura. E nesse momento eu queria poder falar alto e bom tom que é um momento excepcional para a cultura ter um megafone, para a cultura ter voz. Especialmente o aspecto do feminino da cultura, o aspecto do feminino da cultura, da arte, da sensibilidade, que esse é a nossa. Muita gente pode dizer, nós somos virginianos, de 7 de setembro, nós somos muito racionais, temos a lua em Gêmeos, somos muito mentais. Vai analisar com calma, tem essa película racional, tem essa película mental, né? Mas se eu observar bem, o mapa do Brasil, não só com esse ascendente peixes, ele nos fala de aspectos muito contundentes da nossa subjetividade. A gente tem a cabeça do dragão na casa 12, como quem diz, foca na nossa psique, na nossa alma. Então é como se eu fosse aqui uma fala de convocação para que a cultura pudesse ter voz nesse momento de alguma deteriorização nossa. Tá? Educação, né, quando Júpiter entra na casa 5 de julho, mais um ano, pode ser que a educação sofra também um grande upgrade. Vocês podem achar, bom, mas é um papo de maluco. A vida não é cartesiana. A vida não é assim. Olha, vai dar tudo de errado. Ano que vem vai dar tudo certo. Isso não existe. Tem coisas que não dão certo, outras que dão certo ao mesmo tempo. A vida funciona dessa maneira. A gente tem que saber lidar com isso. Agora a gente entrou numa outra área. Por exemplo, Júpiter na casa 5 é depressão? Não, pelo contrário. Entusiasmo, festa, celebração, cultura popular, educação, esporte e também as tais das apostas. Né? Essas apostas que estão pululando por aí pode ser que assumam um teor maior. Tem um Plutão sextil meio do céu, que começa de fevereiro, mais 3 anos à frente, e aí eu boto entre aspas, entre mortos e feridos, a saga Brasília prossegue. Qual seja a nossa saga? Tornar-se a nação educadora para a qual foi criada. Ensinar sobre a potência das diferenças. Indígenas, brancos e negros, e uma fauna de apetites e uma flora de afetos. Isto és tu. Somos um ateliê libidinal. Tomemos cuidado para que razões irrazoáveis não machuquem nossos melhores pecados. Que nos tornemos competentes em ungirmos nossas contradições com as essências da consciência. E aí, antes de passar a bola para a Lígia, tem um ponto que, via de regra, os astrólogos não estão se debruçando, que é o Sol
na progressão conjunção a Quiron. Começa em maio, tem mais 3 anos na direção simbólica, o Sol na direção simbólica e na progressão conjunção Quiron, maio mais 3 anos à frente. Isso facilita o processo de cura de nossa patologia autofágica, da nossa patologia bipolar, essa nossa labilidade, essa nossa mutabilidade. Desgarçamentos entre conservar e transgredir. Somos transgressores e necessitamos conservar essa verve. A carta natal do Brasil transita entre a fronteira das verdades relativas e das mentiras absolutas. Se não acolhermos o nosso id, os nossos instintos, vez por outra, flertaremos com um superego social devastador da nossa inocência, que, aliás, necessita amadurecer. Afinal de contas, do outro lado dessa nossa inocência, dessa inocência viçosa, se esconde um cemitério dos nossos sonhos. Então, é uma coisa que desse Sol conjunção Quiron que me traz, é uma possibilidade da gente estar trabalhando mais, é exatamente a nossa diferenciação. De uma energia, é lento, são 3 anos, mas da gente poder avançar nessa definição da nossa afirmação no mundo, né? Que fica sempre uma coisa tão indefinida. E a gente lembrar isso que você pontuou, eu queria lembrar também, tem tantos desafios, mas também acontecem coisas que a gente pode avançar, e isso tem que nos nutrir também para a gente também celebrar, né, de algum jeito, as coisas. Bom, a gente vai viver uma Vênus, pessoal, progredida a 0 graus de Touro, entrando na casa 3. E aí tem algumas coisas que são ativadas, coisas bastante objetivas até. As comunicações e os transportes podem melhorar, podem se desenvolver. O comércio, principalmente relacionado com alimentação e produção de alimentos. A moda, o comércio da moda, o comércio que relaciona com os produtos femininos e de beleza, também, para os homens, inclusive, também, de beleza, né? E a literatura brasileira se destacando, podendo nos inspirar, inclusive, a falarmos mais de amor entre nós. Amor, não o amor romântico, mas esse amor que reconhece o outro com tanto valor, o mesmo valor que eu tenho. Então, além disso, a gente tem uma outra situação que eu acho que é bastante promissora, embora a gente tenha que ter paciência, porque ela vai caminhando aos poucos. O Sol progredido se encontra a 7 graus em Áries, e ele vai estar se afastando do Marte progredido, que agora está a 6 graus de Áries. Bom, em 2018, pessoal, o Plutão, o Sol e o Marte progredidos estavam juntinhos em Áries, bem juntinhos. Plutão, a gente já conversa sempre, é a força das grandes transformações, mas também da destruição e da morte. É bom a gente lembrando o que aconteceu em 2018 com o Brasil. Marte é o senhor da conquista, né? De conquistar, de ser vitorioso também, no seu lado luminoso, da assertividade, mas também da guerra, também da violência. E Marte é o grande regente de Áries, né? Então, essa configuração, que aconteceu em 2018, né, todos esses planetas juntos em Áries, estimula a violência, conflitos inusitados, a criminalidade, o patriarcado, o machismo tóxico, que também oprime os próprios homens, né? O desejo de poder cada vez mais de dominação, o militarismo que não cumpre com o seu papel devido. Agora, essa conjunção que nós estamos vivendo agora, o que vai acontecer é que esses 3 planetas começam a se distanciar e vão se distanciando cada vez mais. Então, essa energia
masculina, tóxica, lentamente, devagar, mas o que acontece com ela é que ela se enfraquece. Além disso, então vai enfraquecendo, enfraquecendo, e muito por conta também, né, das nossas ações e de como que a gente age na nossa própria vida pessoal. Lembrar que a vida coletiva é um reflexo da nossa vida pessoal. Eu vou trazer outro pacote, então, promissor e fluido, né, que contém, dentro desse pacote, a Lua progredida conversando com o nosso Sol, Júpiter batendo um bom papo com o Sol e com Mercúrio, Mercúrio na direção, batendo papo com a Vênus, e a Vênus progredida cochichando no ouvido de Netuno carinhosamente. Ufa, temos isso. A gente está falando agora de fluidez, de alguma proteção, crescimento, e também a gente volta para o tema do masculino tóxico, por quê? Se o masculino tóxico vai perdendo força, devagar, porém sempre, cada vez perdendo, né? Perdendo mais a sua força, o feminino, a afetividade, a empatia, os valores da nossa interioridade, a amorosidade, a solidariedade, a cooperação e o prazer vão ganhando mais e mais espaço. Devagar, mas vamos ganhando espaço nisso tudo. Bem, agora a gente chega na nossa última etapa, que é falar um pouquinho de alguns signos, e vamos fazer isso de uma maneira mais concisa possível. Então, no que diz respeito a Plutão em Aquário, o pessoal de Leão, de Aquário, de Touro e de Escorpião, que tem o Sol, a Lua, ascendente, ou algum planeta dominante entre o grau 1 e o grau 3, tá? Me desculpem por estar sendo um termo muito técnico, porque não dá para generalizar, não dá os aquarianos, não. Aquarianos ou com pontos, né, Aquário, Touro, Escorpião e Leão, mas entre o grau 1 e o grau 3, o Plutão vai trazer um negócio que a gente chama na Terra de Rodar de tranco de oitava, que é uma pancada para que alguma coisa abra para novas realidades, novas emergências. Via de regra não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila, que eu estou me referindo a conjunção, quadraturas e oposição, entende? Mas tão somente para Leão, Aquário, Touro, Escorpião, do primeiro grau ao terceiro grau. O trígono é você que vai falar ou eu falo? Sou eu. Você. Então. Só para terminar, esse aspecto que eu me referi agora, certamente é para poucas pessoas, que vai só do grau 1 ao grau 3, do Sol, da Lua, do ascendente ou de algum planeta dominante. O resultado disso é como se virasse a gente do avesso, com alguma perda, alguma ruptura, alguma separação, alguma transformação, alguma situação limítrofe, para exigir da gente uma postura, uma atitude que nos signifique um crescimento, uma evolução. Né? Então. Mas é difícil. Vai. A gente está falando dos trânsitos pessoais, né? O Plutão, esse mesmo Plutão, vai fazer um trígono, que é uma relação fluida, com quem tiver pontos, quer dizer, os pontos do mapa importantes, ou vários planetas, né, no primeiro e no terceiro graus de Gêmeos e Libra. Gêmeos e Libra. Quem tiver primeiro e terceiro graus vai viver uma fluidez nas suas transformações, as transformações sendo facilitadas, as curas também. Transformações e curas necessárias, podendo acontecer com menos dor e com mais ajuda. Né? Do primeiro ao terceiro grau. Tá? Exatamente. Tá bom. Foi o que eu falei. Né? Bom, já Netuno vai transitar entre Peixes e Áries, como a gente falou no início da nossa conversa. Então, para os que possuem pontos fortes em Peixes, Câncer e Escorpião, nos signos de água, portanto, Peixes, Câncer e Escorpião, nos últimos graus,
grau 27, 28 e 29. E para os com Áries forte, que tem aspectos que são importantes de 0, deixa eu achar aqui, a 2 graus, vão estar sendo, eu acho, vão estar vivendo uma ativação da sua sensibilidade, da sua intuição, da sua inspiração, de insights, experiências espirituais, experiências profundas e significativas e cada vez mais possíveis. Para os que têm Virgem, Gêmeos e Sagitário, nos graus 27, 28 e 29, e os que têm Libra, Câncer e Capricórnio, nos graus de 0 a 2, de 0 a 2 graus, Libra, Câncer e Capricórnio, cuidado com as confusões, com a hipersensibilidade, com as mágoas, com as ilusões e desilusões, com as expectativas, com as idealizações que depois derrubam. Cuidado com as contaminações psíquicas, se envolver com as pessoas, com os escapismos e as suas próprias indefinições e se recusar a fazer contato com a verdade e ficar se iludindo. Falamos que Urano vai fazer essa passagem de Touro para Gêmeos, e aí as pessoas de Touro, Escorpião, Leão e Aquário, do grau 27 até o grau 29, é possível que sintam um estresse um pouco maior, que são o estresse das mudanças que estão se operando. Né? Como também as pessoas de Virgem e Capricórnio, do grau 27 ou 29, idem. Esses estresses a partir dessas mudanças, muitas das quais a revelia das nossas escolhas. Né? E o pessoal de Libra e Aquário, do grau 0 ao grau 1, digamos aqui, fala de criatividade, de se convocando a se recriar. A gente vai ter aspectos de Urano em Gêmeos formando trígono, ou com o Sol, ou com a Lua, ou com o Ascendente, ou com o meio do céu, ou com algum planeta. Lembrando, é tão pequeno isso, do grau 0 ao grau 1 só, do povo de Libra e de Aquário. Estamos chegando ao fim, falta falar de Saturno e de Júpiter. Saturno também está fazendo essa migração de Peixe para Áries. E aí é o seguinte, as pessoas do signo de Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, do grau 14 ao 29, isso aí já é mais largo, do grau 14 ao 29, né, e o pessoal da Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, do grau 0 ao 1, o Saturno diz assim, ó, dá uma paradinha, eu, Saturno, vou sugerir que vocês deem uma paradinha para repensar o caminho trilhado. O que é a realidade de fato e o que é a fantasia? Povo de Gêmeos, Peixes, Virgem e Sagitário, do grau 14 ao 29, o povo de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, do 0 grau a 1 grau. Né? E também o povo de Câncer e Escorpião, do grau 14 a 29, tem aspectos bem generosos de trígono, assim como de Leão e Sagitário, do grau 0 ao grau 1. É tempo de definições, tempo de estruturação e tempo de consolidação. Atenção, cancerianos e escorpiões, do grau 14 ao 29, Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, algum planeta de relevo, ou leoninos e sagitarianos, signos de fogo, do 0 ao 1º grau. É tempo de assentamento, definição, planejamento, estruturação e consolidação. E por fim, então, como a gente já comentou, Júpiter transita de Gêmeos para Câncer. Então, quem tem Gêmeos, Libra e Aquário fortes no seu mapa, nos graus do grau 13 até o 29,
E quem tem câncer, escorpião e peixes, novamente os três de água, fortes no seu mapa, do grau 0 ao grau 25, podem contar com as bênçãos e proteção de Júpiter para expandir, ampliar horizontes, crescer, celebrar, desenvolver, partilhar, desenvolver conhecimentos, partilhar conhecimentos, aumentar ao máximo seus horizontes e potencializar a realização do seu Dharma, do seu propósito. Bom, acho que eu vou... Se eu comentar só uma coisa, essa última parte nossa, quando a gente contempla um pouco os mapas, os mapas não, os signos pessoais, né? É uma parte mais difícil, onde pessoas que conhecem o seu mapa astral acabam fluindo bem. A maioria das pessoas que está aqui não conhece. A gente sabe disso, a gente sabia dessa dificuldade. Não dá para a gente ser genérico no sentido, pessoal de câncer, pessoal de gêmeos, pessoal de peixe. Não, porque depende dos graus. Tá? Então, algumas pessoas a gente sabe que aproveitou esse finalzinho e outras pessoas certamente boiaram. O que fica um convite para as pessoas se interessarem, a querer saber, a querer estudar, lembrando que nesse momento que a gente vive, a astrologia é um instrumento enorme de discernimento e de clareza. Então, eu queria falar com vocês 2025, o imprevisível, o inusitado, o surpreendente, né? Mas está começando uma nova maneira de viver, né? Mais pessoas sendo chamadas a se estruturar, a se organizar para serem, né? Para que a gente possa se exercer em plenitude maior, porque a nossa psique e a psique universal querem isso, querem. Então, sair da nossa bolha, né? Com que diferentes olhares poderosos nós podemos compreender as coisas, e não sempre com o mesmo olhar. Gente, a gente não pode ficar distraído sem considerar que a turbulência é própria da onda de mudança, onde o dinamismo vai ser absurdo. E isso já foi anunciado em 2020, no final, quando Júpiter e Saturno tiveram conjuntos em ar, não é? E aí eu queria só comentar com vocês. Falam tanto atualmente dos escolhidos. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que eu acho que o maior charme espiritual é nós. É nós podermos escolher o amor, todos nós. E a gente receber 2025 assim, brilhando a nossa consciência e o amor. E por isso, fortes, cada vez mais fortes. Rei Rudá. Eu termino a minha fala agradecendo a presença de vocês, pedindo perdão por ter sido longa, muito longa a nossa live, e talvez pedindo perdão também por ter sido tão denso o conteúdo, mas ninguém nos prometeu mamão com açúcar. A gente vem já de longuíssima data passando por uma travessia que não acaba, e não sei quando é que vai acabar. Travessia essa que foi agravada de 2014 para cá. E a gente só tem um olhar que é ampliar a nossa consciência. Se planetas estão em quadratura ou se estão em trígono, vamos aproveitar. Eu quero tudo que eu tenho direito. Tem uma frase no livro Aparição da Presença, um livro feito por nós, que é: usufrua todo o mal. Porque usufruir todo o bem, a gente sabe. Como é que é usufruir todo o mal? A gente fala na Terra de Rudá um conceito que é ordenhar os eventos. Não há nada que seja ruim a priori. Ruim a priori é eu não saber lidar como. Cuidado com aquelas frases gostosas e fofas do tipo: não vou sair de casa nos próximos 3 anos, vou ficar embaixo da cama nesse ano. Não é assim que a gente... Não é fugindo, não é fugindo. É muito importante que a gente tenha aparatos, ferramentas e conhecimento. Eu não preciso acreditar em nada. Eu não preciso acreditar em tudo. Eu preciso conhecer, saber, discernir, pensar, refletir, ter uma visão crítica, ter uma autocrítica para poder me posicionar. Sobretudo conhecer a si mesmo, para poder se posicionar sem se trair e com a potência que cada um de nós, na verdade, é. Agora, homem, eu estou com medo que caia e a gente perca tudo. Porque se cair, a gente não salva. E eu queria deixar para outras pessoas. Então, eu estou exercendo o meu Saturno. Gente, um beijo e até agora. Até agora. Obrigado. Obrigado, mulher. Ao amor.
Ó, amor. Beijo, beijo. Obrigada, homem. Obrigado todo mundo. Vou fechar, tá, pessoal? Carinho.